Paz do Senhor, meu nome é Pastor Rafael e nesta noite a gente vai estar vendo um assunto que tem trazido grande discussão dentro da igreja, que é relacionado ao assunto sobre sonhos. A gente nota que muito se tem pregado sobre sonhos, mas se tem explicado muito pouco. Para a gente entender melhor isso, vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nesse versículo, a gente nota então qual é o sonho ou o desejo de Deus para com os homens. Ou seja, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas, para que isso aconteça, o próprio Deus teve que pagar um preço. E qual foi esse preço que o nosso Deus pagou? A gente encontra isso em João capítulo 3 e versículo 16, cujo é um versículo bem famoso que até a gente sabe decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que então nós possamos chegar ao conhecimento da verdade, ter a vida eterna, o próprio Deus teve que pagar um preço. Qual foi esse preço? O seu Filho unigênito teve que morrer na cruz. E esse então é o desejo ou o sonho de Deus. E então a gente vê hoje nas igrejas se falando muito sobre sonho. E quando se é ministrada a palavra, não se fala sobre o sonho de Deus, mas sim sobre o sonho dos homens. Hoje se fala nas igrejas sobre a bênção financeira, a prosperidade, ou seja, tudo aquilo que atrai os homens. Querem dinheiro, querem ganhar dinheiro, querem ser prósperos. Se fala muito sobre prosperidade, ou seja, você tem que ser próspero, Deus vai fazer os desejos do teu coração, você vai ser rico. E a gente vai ver agora em 1 Timóteo, no mesmo livro, no capítulo 6 e no versículo 9, que diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências insensatas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, a gente vê que através desse texto, desta passagem bíblica, que o verdadeiro desejo dos homens é serem prósperos, ficarem ricos. E todas as pessoas que desejam isso na casa do Senhor, elas caem em laço, ou seja, caem em ruína. E é mais ou menos isso que a gente vê nas igrejas, infelizmente. São pessoas buscando a prosperidade, buscando seus próprios sonhos, mas não buscam os sonhos de Deus. Então, a gente percebe que o quê? Quando é que os nossos sonhos vão ser realizados? Quando os nossos sonhos caminharem lado a lado com os sonhos de Deus. Daí sim, você vai ter seus sonhos realizados, ou seja, o sonho de Deus se realizando através de sua vida e a sua vida sendo usada para que o sonho de Deus seja realizado. É assim que funciona. Um texto bastante interessante que está em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 8. Vamos ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7, na verdade, não é o versículo 8. Versículo 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando a gente fala de sonhos, a gente nunca pensa nisso, mas os sonhos de Deus é que a gente termine os nossos dias, claro, se a igreja não ser arrebatada antes, como o apóstolo Paulo estava falando sobre os finais de dias aqui para o Timóteo, os fins dos dias dele, do apóstolo Paulo. Paulo, ele olhou e disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando esse sonho for o nosso,
aí sim estaremos dentro da vontade de Deus. Como assim? Quando a gente chegar no final da nossa carreira na fé e a gente olhar para trás e ter certeza que a gente fez a vontade de Deus. Esse, particularmente, é o meu sonho. Eu quero olhar para trás e ver que, pelo menos, alguma coisa no reino de Deus eu fiz da minha vida e não joguei a minha vida fora correndo atrás de riquezas inúteis. Amém? Espero que você tenha gostado e que a gente se encontre então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.